de Deus. Compra a verdade e não a vendas. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Pode dizer amém? Obrigado, podem sentar. Amém. Que palavra incrível. Estava a minha esposa a ministrar na sexta-feira e eu fui inspirado através da meditação dela e fui inspirado a este texto que nos fala na tradução de linguagem de hoje. O texto é bem mais fácil de compreender, porque na primeira versão da nossa corrigida, da Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, parece que só a verdade há que se compra. Mas também vemos aqui, compra na tradução de linguagem de hoje, compra a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não vendas nenhuma delas, ou nenhum deles. E é interessante que o tema desta manhã é compra a verdade e não a vendas. O que estamos comprando e vendendo? A minha pergunta e o meu tema é o que estamos comprando e vendendo. Diz para quem está ao teu lado, o que é que andas a comprar? E o que é que tu andas a vender? Hã? E é interessante porque eu tenho num das minhas redes sociais esta afirmação: tenho tudo à venda. Acho que tenho isso escrito em algum lado das redes sociais, menos a minha honra, a minha fé e a minha família. Isso não está à venda. De resto, vendo tudo. Se você quiser esta camisa, desde que me pague bem por ela, eu vendo. Se quiser a minha casa, o meu carro, tudo o que eu tenho material, menos a minha honra, a minha fé, a minha família. Isso não está à venda. O interessante neste texto é a palavra compra e a palavra venda. Porque significa que na vida pode-se quase comprar tudo e vender. Diz ou não diz? A palavra diz compra e venda. Eu queria que nós entendêssemos, se me puderem melhorar aqui as minhas luzes, agradeço. Eu queria que nesta manhã nós compreendêssemos a importância que nós devemos dar àquilo que realmente a Bíblia fala. Sabe que o livro de Provérbios é realmente um conjunto... Acenda aqui atrás, faz favor. É um conjunto de conselhos importantes para a nossa vida. E o interessante é que nós, como cristãos, às vezes podemos correr riscos muito perigosos em nossa vida. Na vida passamos a vida a comprar quase tudo. Você concorda comigo? Tudo é vendável, tudo tem um preço. Há quem diga que todo homem tem um preço para se vender, toda a mulher tem um preço para se vender. Há quem diga que toda a gente se vende. Eu penso que é arriscado nós, como cristãos, vivermos nessa atitude. A Bíblia não fala em comprar nossa salvação, porque essa comprou Jesus. Pode dizer amém? Embora possamos vender tudo, carros, o nosso tempo, podemos ver, às vezes nós dizemos que eu vou dizer aqui uma coisa perigosa. Dizemos que as prostitutas é uma profissão errada porque é uma vergonha ser prostituta. Mas a prostituta vende o seu corpo. Compreende o que eu estou a dizer? Vende o seu sexo. Vende a atitude dela para dar prazer a alguém. Nós, não sendo prostitutos, também vendemos o nosso corpo. O nosso intelecto, quando trabalhamos, as nossas forças, quando estamos a trabalhar. Vendemos ou não vendemos? Desgastamos a nossa saúde a trabalhar. No fundo, todos estamos a vender. Eu já vendi muito do meu corpo para fazer determinadas coisas. Porquê? Porque nós vendemos a nossa força. O patrão paga-nos para isso. Então, na verdade, tudo se compra, tudo se vende, exceptuando algumas coisas. E eu queria só lembrar... Este texto nos fala, compra a verdade e o resto, não é? Mas não vendas, porque há o perigo de vendermos. E a salvação, como eu dizia, não se vende. Foi Jesus que pagou. O céu também não se compra.
Ele é comprado pela nossa, primeiro por Jesus, que morreu na cruz, e o segundo requisito para eu alcançar o céu é, sem dúvida, a minha fidelidade. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas podes estar a comprar coisas bem perigosas, como a mentira, a comprares o pecado, um futuro, podes estar a comprar um futuro. Isto é, tu vendes a tua honra por uma perspectiva de futuro. Também podes estar a comprar muitas outras coisas. O prazer também se compra. Compra-se prazer. Alguém concorda comigo? Compra-se prazer. Por exemplo, uma pessoa que vai a um jantar muito bom, uma coisa maravilhosa, ou um espetáculo, estamos a comprar, a gente pagou para lá estar. Ou não é? Compra-se prazer, compra-se sexo, compra-se muita coisa. Mas há uma coisa que não se compra também fácil. E essa não se compra, que é a felicidade. Porque prazer é uma coisa, felicidade é outra. Eu ser feliz é uma coisa. Eu ter um momento de prazer é outra. Entende o que eu estou a falar? Porque eu ser feliz é um estado contínuo de vida. A minha vida, um idoso, quando chega ao fim da sua vida, ele pode dizer ou não, eu fui feliz. Tive momentos difíceis, momentos tristes, mas eu fui feliz. Eu tive muita felicidade na minha vida. O prazer pode-se comprar, mas a verdadeira felicidade, essa só a possuímos quando temos o Espírito Santo em nossas vidas. Podemos ter as contas pagas, podemos ter situações muito fáceis para nos tornar confortáveis, mas a verdadeira felicidade, que é a satisfação interior da nossa vida, essa também não se compra. Amém? Estar feliz em algumas situações é possível, mas roubarem-nos a verdadeira felicidade, ninguém nos pode roubar, porque essa foi dada por Deus. Ninguém pode roubar a tua felicidade. Ainda que possas, como Estevão, a ser morto à pedrada, mas nós percebemos que ele morre feliz. Amém? Olha o que Paulo diz, para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro. Portanto, a verdadeira felicidade, essa ninguém nos pode roubar, a não ser que nós a vendamos. Não é? Com base naquilo que nós vamos estudar de seguida. Nem sempre estamos felizes como filhos de Deus. Não sempre estamos felizes, porque nem sempre na vida tudo nos corre ao sabor da nossa vida. Também nem sempre estamos felizes com os nossos filhos, com as nossas esposas, com o emprego que temos, até com a igreja. O próprio Jesus não esteve sempre feliz em todas as situações. Ele chegou a dizer, ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Nossos momentos de infelicidade e dor não podem roubar a verdade nem a felicidade plena da nossa vida. Os nossos corações não podem ser destruídos por momentos de infelicidade. Porque há momentos que nós sofremos. Se morrer um ente querido, nós sofremos, nós choramos, nós temos tristeza. Temos ou não temos? Eu não vou dizer que estou feliz. Eu se tiver ontem, na sexta-feira, ao sair aqui com o meu carro, uma coisa material que se compra com dinheiro fácil, não é? O malandro do meu filho mais velho tinha o carrinho dele ao lado e eu, bumba, lixei a jante. Para me encostarem, encostei-me. Fiquei chateado. Mas não deixei de ser feliz por causa disso. Vocês entendem? Há bocado eu ia ali na rotunda do Lidl e estavam dois carros, um em cima do passeio. Parece que houve ali um pequeno acidente. De certo que as pessoas não estavam felizes com aquela situação. Há situações na nossa vida que não trazem felicidade à nossa vida. Mas não podem roubar a felicidade da nossa vida. Alô? Vamos lá ver se a gente chega ao sítio. Não se vende nada que seja importante. Você vende a sua esposa, vende os seus filhos, vende a sua fé, vende a verdade, que é o tema, o que estás a comprar e a vender. O que deve dirigir as nossas vidas tem como base e baliza a verdade. A verdade sobre a minha fé, a verdade sobre o meu dever, a verdade sobre a minha integridade. Você concorda comigo? Isso deve ser o que baliza a nossa vida. Comprar a verdade, quando o texto nos fala isto, é algo que vai muito para além da nossa, às vezes, imaginação.
A compra da verdade, de facto, é uma questão de enorme importância, porque a compra envolve esforço. Quando se compra alguma coisa, a minha mulher nem sabia que eu ia pregar isto. E ela falou em dar ao Senhor. Dar o chocolate não valeu de nada, ou valeu? Não foi ela que o comprou. Mas a pulseirinha que ela deu à mana, já comprou ela. Já era dela. Não importa se custou 50 cêntimos ou se custou 50 milhões de euros. Talvez um dia aquela pulseira possa valer 1 milhão ou 2 milhões de euros. Eu estou a ver... Eu vi uma série, eu estava a ver uma série na Netflix do Rei dos Leilões. Não sei se alguém já viu. Já alguém viu? Não é? Que eles vendem cromos a 2 milhões de dólares. Coisas a 20 milhões que eu não dava 1 euro. 1 euro. Pessoas que têm uma camisola de um jogador tal que vendem por 2 milhões. A minha esposa é famosa. O que ela tem vai valer uma fortuna. Um dia põe aquilo à venda e pode valer 1 milhão. Não é? Agora, é importante, irmãos, nós entendermos o que é que se passa com a verdade da nossa vida. O que é que tu fazes com a verdade? A palavra verdade se aplica em qualquer área da nossa vida. Negócios implica na nossa atitude uns com os outros, a verdade do relacionamento, a verdade entre nós, igreja, Deus, a verdade entre os nossos negócios, que muitas vezes têm problemas diversos, que podem gerar tentativas de mentira. A compra e a venda, de facto, é uma questão de enorme importância. Jesus nos deu uma lição da parábola, de 2 parábolas, lá em Mateus 13, 44, 46, não vamos agora ler, sobre, referindo-se ao valor de um terreno que tinha um grande tesouro e sobre uma pérola de grande valor. Diz que eles venderam tudo o que tinham, ambos, quer o do terreno, do grande tesouro, quer o da pérola. Venderam para comprar aquele precioso valor, aquela coisa preciosíssima. Comprar, porque comprar implica preço, implica esforço, às vezes implica renúncias, implica muitas vezes abdicar de muitas coisas para alcançar um determinado objetivo. Algum de vocês já comeu comida inferior, de menos qualidade, ou talvez em vez de comer uma picanha, comeu um ovo mexido com arroz e feijão, como dizem os brasileiros, para poder juntar dinheiro para comprar algo? Alguém já fez isso? Levanta a sua mão. Hã? Ou seja, a compra envolve esforço. E nós, como igreja, como cristãos, a Bíblia diz: compra a verdade e não a vendas. A verdade é o bem mais precioso da nossa vida. A verdade é aquilo que nos defende. Jesus nos deu esta parábola para nos fazer compreender, e esta parábola tem como suma a salvação, a preciosidade da nossa salvação. Esta salvação não se compra, mas para viver permanente na salvação existe o que Jesus disse: quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu para viver a salvação permanente em minha vida, não basta ter conhecido a verdade. Qual o esforço, que esforço estás disposto a fazer para viver a verdade e não sair da verdade? Quanto tempo suportas a verdade na tua vida? Quanta pressão tu aguentas para viver a verdade? A verdade não tem 2 cores. A verdade só possui uma cor. O que estás pronto a fazer para permanecer na verdade de Deus e na tua própria verdade? Porque todos nós temos um lado da verdade. A verdade, cada um tem. O que para mim, olha o que eu lhe vou dizer em termos de Bíblia. Para muitas pessoas, há pontos difíceis de entender da Bíblia. Uns veem de uma maneira, para eles é uma verdade absoluta, por isso que a Igreja Católica criou imensos dogmas. Para outros, uma verdade tão profunda no mesmo sítio, encontra-se às vezes, parece que pessoas que veem de uma maneira diferente. Mas a verdade só tem um lado. A verdade não tem 2. Equívocos existem com a verdade. Más interpretações também. Mas deixe-me dizer-lhe, a verdade só tem um lado.
Nós cristãos, há aqui algum cristão nesta manhã, devíamos ser as pessoas em que a verdade está mais presente em nossa vida. Seja a verdade dos nossos relacionamentos, o que dizemos uns aos outros, sempre com a verdade. Vocês estão cá, então alguém me está a ouvir, não é? E nós temos que ter cuidado para que não peguemos na verdade e criemos outras verdades. Porque há pessoas que transformam a mentira em verdade. O salmista disse uma coisa que eu preguei aqui há algum tempo atrás. Salmo 15. Olha o versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Olha o que ele diz. Aquele que, verso a seguir, o verso 4, se a memória não me errou, o verso 4, exatamente. Aquele cujos olhos o répro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. O que é uma verdade? Honrar os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure, com dano seu, não muda. Isto é, ele está-nos aqui a trazer um homem da verdade. Quando ele se compromete com algo, ele cumpre. Eu peço desculpa às visitas, que para a pregação de hoje não vai ser muito agradável. Mas vai transformar a tua vida. Pode mudar o teu coração. Aquele que declara uma verdade, aquele que declara ou se compromete com algo, cumpre, mesmo que perca. Você está cá? E nós, como cristãos, estamos a viver uma carência de verdade. Pessoas que mentem. Pessoas que dizem que fazem uma coisa e fazem outra. Ainda mais grave, quando eu entre mim e por exemplo, vamos supor, entre um irmão faço um acordo para fazer um trabalho, e nós temos aqui muitos irmãos que trabalham nas obras, fazem outras coisas, trabalham para os patrões, trabalham para muita gente. Mesmo que entre irmãos a gente faça um acordo e esse acordo caia, esse acordo não corra bem para uma das partes, a parte que está a correr menos bem permanece no acordo. Porquê? Porque está escrito. Mesmo que jure com dano seu, não muda. Isto é num trato de negócio entre pessoas. Agora imagine que Deus te manda fazer algo e tu declaras que Deus te disse algo e passado um tempo parece que Deus já não disse. Ou Deus mentiu ou mentiste tu. Alguém está cá? A verdade de há 10 anos não muda para hoje. E nós estamos a viver uma geração de que parece que Deus promete coisas às pessoas, parece que vêm profetas declarar coisas e parece que aquilo não é verdade depois. E nós como igreja, nós como cristãos, nós como pessoas que compramos a verdade e não a vendemos, nós precisamos de ser ativos contra tudo aquilo que se gera mentira em nossa vida. O salmista, ao declarar isto, ele compromete-se, ele não muda àquilo que se comprometeu. Só assim podemos estar ligados ao Senhor. Quando aquilo que nós declaramos, não mudamos. Quando Jesus declarou ele ser a verdade, em João 8,32, agora peço que abram, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem o poder de nos libertar. A verdade que nos fere, a verdade que nos magoa, a verdade que nos põe muitas vezes em causa ou nos encontra em nós erros, essa verdade é libertadora. Note que há pessoas que nos corredores da morte confessaram os seus crimes. Muitas vezes a pastores, a outras pessoas. E esse confessar, não é? Gerou neles libertação, embora morressem na cadeira elétrica e de outras formas também. Mas há testemunhos incríveis, como a verdade, quando a pessoa declara a verdade. Alguns homens que mataram pessoas em séries, mataram muita gente, alguns deles antes de morrer confessam. Porque essa verdade é libertadora. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava a falar de muitos assuntos. O que é a verdade? Pergunta alguém. A verdade é a verdade.
Não tem outra explicação. A verdade é a base daquilo que consolida um pensamento como certo. A verdade não tem contornos. A verdade não tem cores. A verdade é sempre a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos... Diga comigo, conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada é o caminho da verdade para a nossa vida. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, sai deste lugar e vai para aquele, e ele te obedecerá. A verdade sobre este pensamento é que se tu tiveres fé, vai acontecer o que estás a dizer. A Bíblia diz, tudo o que pedirdes em meu nome, acreditando, eu vos farei. E esta é uma verdade que não pode ser mudada. Foi Jesus que disse, e quem é Jesus? É o autor da nossa fé e é o dono da verdade. Eu poderei não ser o dono de toda a verdade. Alguém me disse há algum tempo atrás, pastor, alguém com um espírito provocante, disse-me assim, pastor, você parece estar sempre com razão. Você tem sempre razão. E eu digo, não, nem sempre, mas é bom eu viver com razão. Ou você quer que eu viva sem razão? Não é possível viver uma vida quase sempre com razão. Se a base da tua vida for a verdade, a razão está do teu lado. Se aquilo que te guia é sem dúvida o caminho da integridade, que é o que o resto do Salmo do Provérbios diz, vê o que é que diz o verso 23. Compra a verdade, não a vendas. Compra também a sabedoria, a disciplina e a prudência. Se tu fores guiado por estes princípios, quase sempre vais ter razão. Alô? É bom que a igreja sejamos uma igreja com razão. Em que se prega a verdade. Há pontos que, como diz a Bíblia, são difíceis de entender, mas não são os pontos essenciais da nossa salvação. Olha o que realmente o Paizinho querido, amado Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, que nós possamos entender o que é que Deus quer para nós. Compra a verdade. Mas também a verdade tem poder de criar inimigos. Sabia disso? Sempre as pessoas se irritam quando não têm a razão e invocam a razão, não atendo. Você já teve discussão, alguém já viveu numa discussão em que o lado errado quer provar que está certo. Alguém já viveu isso? Mas assim de caras. De caras. E então eu quero vos dizer, meus amados, até Jesus passou por essa experiência. Em João 8,40 diz, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade. Meus amados, o que nós ouvimos e o que nós vemos através de Jesus é que a verdade gera inimigos. Quando alguém diz, seja a nível espiritual, seja no nível financeiro do negócio, seja numa briga de mal-entendidos, quando alguém vem com a verdade, o lado faltoso se revolta. Espuma dos dentes. Enraivece. Com Jesus até o quiseram matar. E quem era que o queria matar? Os religiosos do seu tempo. Vocês estão cá? Igreja, eu creio que 2000 anos depois de Jesus, nós temos que ainda estar mais preparados para isto. A verdade magoa a maioria das pessoas. Quando nós olhamos para a política dos nossos dias, e isso é mundial, nós encontramos nos políticos, se houver um político honesto, ele não consegue chegar à presidência. Porque ele é íntegro, porque ele não se vende, porque ele não entra em lobbies, porque ele não entra... É muito difícil um político hoje, vivendo de verdade e sendo verdadeiro, não se corrompendo, não se vendendo, chegar ao lugar porque ninguém vai votar nele, porque ele é sério demais. Há muitos anos atrás, eu tinha um grupo de pastores amigos que ouviam-me a pregar e eu na altura era mais puritano que sou hoje. Peço desculpa por isso. Era assim mais... Vinha daquela geração de ditadores. Vocês estão a ver? O meu pastor era ditador, logo eu venho com um pastor ditador. Foi através destes queridos pastores, de há 40 anos, que eu conheci Jesus.
Eu, para conhecer Jesus, não precisam de andar com paninhos de águas quentes. Porque eu conhecer Jesus é só entregar o meu coração a Ele. Ele entra na minha vida e transforma-me. Não é? Porque quando o Espírito Santo entra na minha vida, dá-se um novo nascimento. E quando se dá um novo nascimento, nós acatamos a verdade e nem discutimos com ela. Porque com Deus não se discute. A verdade do Evangelho não se discute. Eu costumo ensinar no nosso grupo da escola bíblica que nós fazemos sobre o Conecta-te, que há promessas na Bíblia e há mandamentos na Bíblia. Mandamentos não se discutem, promessas adquirimos-las ou buscamos-las se nós quisermos. A verdade pode gerar incompatibilidades, perdas das mais diversas, perdas de relacionamentos, mas há uma coisa que a verdade não pode ser vendida. Eu não posso vender a minha posição por causa de alguém ou de alguma coisa. A verdade na minha vida, ela tem que permanecer independentemente da tua opinião, independentemente do teu desejo, independentemente da tua felicidade, independentemente dos teus gostos. A verdade da palavra de Deus, a verdade do que é ser cristão e ser igreja, tem que permanecer em nossa vida, mesmo que ninguém queira. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos haverão pessoas que terão comichão nos ouvidos e procurarão pregadores conforme as suas concupiscências, os seus desejos. Ou seja, eu posso achar que determinada área é importante na minha vida e com isso eu quero criar uma contenda. Deixe-me dizer, quem está na verdade do Evangelho não destrói, não separa amigos, não divide igrejas, e não faz mal à Igreja de Jesus. E não se torna infiel. Quem ama Deus e a sua palavra, permanece. Mesmo que esteja a viver um momento que não esteja muito contente. Amém? O que é, meus irmãos, a verdade pode gerar, como disse, incompatibilidades. Não vender a verdade, o que é isto? O que é não vender a verdade? Se, por um lado, comprar a verdade envolve esforço, envolve sacrifício, quando eu quero viver na verdade do Evangelho, o que é que as pessoas fazem? Elas abdicam de droga, abdicam de se embriagar, abdicam da prostituição, abdicam de uma vida de idolatria, abdicam de uma vida errada para estar numa vida certa. Isto é a compra. Comprar a verdade do Evangelho. O sacrifício de Jesus foi o pagamento da nossa salvação. Mas a vida de fidelidade é nossa. Por isso que ele diz em Mateus 11, vinde a mim todos os estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Até aqui está muito fácil, mas a seguir vem a parte dura. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o jugo é o que nos leva a viver no caminho da verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esta verdade é indiscutível. Ou andamos no seu caminho, andamos na sua verdade e andamos naquilo que Ele gera vida em nossa vida. Então, eu queria que tu entendesses que vender a verdade é traição à própria verdade. É falsificar os conteúdos, por exemplo, conversas, falsificar intenções, etc. Vender é contrafação. Quando eu falsifico uma verdade, eu estou fazendo contrafação. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4:2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Amém? Assim, nós recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Muitas vezes nós achamos que ouvir, e nós estamos numa época tão perigosa, irmãos. Hoje eu tenho ouvido cada disparate na internet de pessoas que pegam num bocadinho da verdade e, como dizia o apóstolo Paulo, e falsificam a verdade. Há muitos falsificadores da palavra.
E o apóstolo Paulo, ele alerta-nos, cuidado, porque há muitos que realmente vivem a falsificar a palavra. 1 de Pedro 2,1 diz: deixai, pois, toda a imundícia, toda a malícia, todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades e crescendo. Ou seja, a verdade que é a palavra de Deus não pode ser falsificada. E às vezes nós conseguimos encontrar falsificadores da palavra. 2 de Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Todos sabemos que quem vive na prática da mentira, quem é? Meus amados, ouça com muita atenção. Eu sei que vai doer, mas olha, peço desculpa. Nunca fui de outra maneira, sempre fui assim pastor. Tenho aqui alguns irmãos que são testemunhas. E não vou alterar a minha posição. Se tu vives a mentir, se tu vives manipulando situações, se tu vives vendendo a verdade em troca de amizades e relacionamentos, se tu trocas a tua posição por conveniências, eu quero te dar uma notícia muito triste hoje. O teu pai não é Deus. A Bíblia diz que o teu pai é Satanás. Olha o que diz Jesus em João 8,44. E ele disse para as pessoas que o ouviam. E ele disse a eles, eu não quero dizer a vocês, que eu quero acreditar que todos somos filhos de Deus. Há aqui algum filho de Deus? Amém? Quem vive a mentir, quem vive a manipular, quem vive com intenções absolutamente erradas, no sentido de manipulação, cuidado porque pode ter o pai errado. Alguém aqui já foi trocado no hospital? Temos aqui alguém? O meu filho diz que sim. Deixe-me dizer-lhe publicamente, eu sou filho de um ladrão e aprofilhado por um homem que não era meu pai. O meu pai era bandido, era ladrão. Era um grande carteirista, foi um grande vigarista, foi preso em França. Conheci o meu pai quando tinha 4, 5 anos, o meu verdadeiro pai. O ADN dele está em mim. O ADN da minha mãe, que é uma boazinha, está em mim também. Então tenho os dois ADNs, há aqui uma mistura. A boa notícia é que Jesus salvou a minha alma. Se não era bandido, pode ter a certeza. Era um grande bandido. E um dia Jesus entrou na minha vida e eu tornei-me filho dele, porque todos quantos o recebem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas há um perigo na nossa vida de deixarmos ter Deus como nosso Pai. E podemos tornar-nos bastardos ou podemos negar a fé. Em Hebreus diz a Bíblia que aqueles que realmente apostatam da fé, os que se apostam da fé, perdem o direito à salvação. E nós, acredito eu, que nenhum de nós é assim. Mas há uma coisa que nós temos que ter cuidado. Se a mentira faz parte da nossa vida, a Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus, nem todo aquele que ama e professa a mentira. Igreja, ouça, em nome de Jesus, o século XXI não pode ser conhecido como uma igreja mentirosa. O século XXI tem que ser conhecido como uma igreja de verdade. A igreja não pode alterar a verdade. A igreja não pode alterar o conteúdo da mensagem, pode alterar o padrão de como ensinar, pode fazer adornos para melhor atingir as pessoas, para melhor explicar. Mas a verdade de ontem é a verdade de hoje, porque diz Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, ontem era o quê? Ele era a verdade. É o mesmo hoje, e hoje Ele é o quê? A verdade. É o mesmo amanhã. Amanhã é o quê? É a verdade. Amém? A igreja não pode mudar a verdade. E tu, com o teu coração, e todo aquele que mais tarde ouvirá esta mensagem, não pense que por ninguém perceber que vives em mentira, que tu vais ser filho de Deus ou vais alcançar o céu. Não vais, se não te arrependeres. Vejamos o que Jesus disse aos seus ouvintes.
João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou aonde? Na verdade. Não se firmou, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Incrível, não é? Mas porque vos digo a verdade, vocês não creem em mim. Não foi o que Jesus disse? Porque vos digo a verdade, vocês não credes. Jesus foi reconhecido por muitos como que aquele que ensina a verdade. E eu gosto muito de pensar em alguns textos, mas Jesus foi também atacado por dizer a verdade. Quando nós dizemos a alguém, você está iludido emocionalmente, o Evangelho não é emoção, o Evangelho é convicção. O Evangelho não é cultos a ferver com muito louvor, o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é a tua vida lá fora. A vida aqui dentro é um momento de prazer, de celebração, do culto ao Senhor. Alguém disse aqui em janeiro algo que eu continuo a achar maravilhoso. Muitos lá fora não vão ler o Evangelho de Jesus, mas vão ler a tua vida. Se ela é verdadeira, se tu és íntegro nos teus compromissos, se tu és verdadeiro nos teus negócios, se tu és alguém que Deus olha para ti e vê que tu lutas pela verdade. Amados, nós precisamos ter cuidado para que não mintamos. E muitas vezes a Bíblia até diz, não mintais uns aos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu queria, antes de terminarmos, porque faltam-nos 3 aspectos que eu quero trabalhar ainda, Jesus foi reconhecido por muitos que ensinava o caminho de Deus e da verdade. E perguntaram-lhe dizendo, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Nós, Isir, pode dizer amém, diga Isir. Nós ensinamos o caminho da verdade. O caminho que nos leva a Deus. O caminho que nos leva a uma vida íntegra. Nós, igreja, precisamos de ensinar o caminho de Deus com verdade. Amém? Compra a verdade, mas também compra a sabedoria, diz o texto. O texto expressa ir mais além da verdade. Muitas pessoas têm a verdade, mas falta-lhes sabedoria para viver a verdade. Explicar ou aplicar a verdade. Sabedoria é o conhecimento da verdade aplicada de forma sábia. Quando eu sou sábio, eu tenho a verdade porque luto por ela, comprei-a, mas eu preciso também ser sábio para usar a verdade. Pode dizer amém? Nem sempre a verdade, ela traz uma cura instantânea. Nem sempre a verdade dita no momento errado, ela gera cura. Mas nós precisamos, irmãos, se há que errar, que seja por dizer a verdade. Mas não por nos vendermos ou por não dizermos a verdade. Provérbios 4:7 diz, a sabedoria é a coisa principal. E adquire-a, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquire entendimento. Nós, igreja, precisamos ser sábios. A igreja, irmão, não basta ter a verdade. Eu há dias estava a ver uma pessoa ali no jardim a pregar de uma forma errada. Ela estava a dizer verdades e a dizer as pessoas que vão para o inferno. Há dias a nossa querida irmã com um vídeo em que eu falei da morte, não sei o quê, era um vídeo um bocadinho agressivo para evangelismo e eu disse, olha, esse não, porque esse é um bocadinho forte. Quem não conhece a Bíblia não vai entender o contexto. E então eu disse, não publique esse vídeo. Nós temos que entender que até o que publicamos, irmãos, na internet precisa ter sabedoria. Nós não estamos na internet para fazer guerra entre pastores, guerra entre igrejas e guerra entre irmãos. Nós estamos na internet para falar do amor de Jesus. Amém? Para falar a verdade do Evangelho. Para levar as pessoas a deixar de mentir. Para levar as pessoas a deixar de fazer errado. Porque este é o papel da igreja. As pessoas são mortas por causa da verdade. E olha que isto, os que morreram muitas vezes... em torno de um pensamento que não era o pensamento
da altura, muitos morreram e não foi só por causa do Evangelho. Muitos morreram, o Galileu foi morto por causa de dizer que a Terra era redonda. Vocês entendem? Então a verdade ela não se aplica só na Bíblia, pode ser político, pode ser a outros níveis. Agora, a verdade é a verdade, amém? Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Este versículo lembra a sabedoria vem de Deus, e eu preciso muito de sabedoria de Deus, amém? A igreja precisa de sabedoria. Tu, para gerir a tua vida, deves geri-la com base na verdade, na tua integridade, no teu compromisso, a honra da tua palavra. Uma das coisas, irmãos, queridos e amados, ninguém se magoou comigo. Se magoar, olhe, paciência, logo passa. Um bocadinho de água de malvas e se passa. Malvas é uma planta muito boa e cheirosinha. Ou então compro um Johnson para lavar a cabeça, que isso passa. A tua vida, a tua família. Eu já magoei muito a minha esposa por lhe dizer a verdade. Sabia? E creio que ela também já me fez. Porque a verdade, irmãos, não pode ser ocultada. Quando eu oculto a verdade, eu oculto o que é importante. A tua vida precisa... Um relacionamento de de casais, um relacionamento de amizade. Quando tu chegas à igreja, quando tu queres trabalhar para um patrão, diz a verdade. Olha, eu não sei fazer isso. Vais ver que tu vais mais longe. Quando ele te manda mentir, diz, olha, meu querido patrão, peço-lhe imensa desculpa. Eu não vou mentir. Se quer que eu diga que eu não estou, eu vou dizer que o senhor agora não está em condições de atender. Mas eu não vou mentir. Porque a verdade impressiona. Até as pessoas que não vivem na verdade gostam de estar com os que dizem a verdade. Sabia disso? Eu costumo dizer que os aldrabões até gostam de negociar com os sérios. Porque sabem que não vão ser enganados. Hã? Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e não a vendas. Compra a disciplina. Veja o que diz sobre a sabedoria e a disciplina. Compra a disciplina. O que é isto? Conhecer a verdade e não aplicá-la não nos protege. A disciplina de agir, a disciplina gera para nós próprios algo muito maravilhoso. Ela se aplica entre nós e terceiros. A disciplina pode ser gerada por castigos, pode ser autodisciplina, não é? O apóstolo Paulo, ele dizia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A disciplina que aqui fala pode ser a disciplina dos meus erros, eu corrigir-me, como pode ser uma vida de disciplina. Todos os dias eu ter a disciplina de ler a palavra, todos os dias ter a disciplina de orar ao Senhor, todos os dias ter a disciplina de corrigir os meus erros, todos os dias ter a disciplina de dizer não àquilo que é errado. Vocês estão cá? Todos os dias fazer uma autoavaliação de mim próprio. Eu sou um autocrítico de mim mesmo. Eu olho muito para aquilo que prego, muitas vezes ouço, a maioria das vezes, ultimamente até nem tenho ouvido, mas eu ouço quase sempre as minhas pregações para ver se eu disse algum disparate que não tenha tido intenção. Porque muitas vezes no meio de um discurso podemos dizer uma frase não concluída e ela gerar alguma coisa errada. Vocês entendem? E eu muitas vezes ouço, a maioria das vezes, e nós precisamos ter disciplina. A disciplina alimentar gera saúde, que é o que eu não tenho, não faço muito. A disciplina física é importante. Então, quando tu não tomas essa disciplina, também podemos tornar-nos disciplinados pelos outros. A correção, ser corrigidos. Hebreus 12:11 diz, na verdade, nenhuma correção parece momento de gozo. Quando alguém é corrigido, não tem alegria muita, mas ela gera cura. Pode dizer amém? Até Provérbios 12:1 diz, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato. Toda a pessoa que não aceita ser corrigida, toda a pessoa que tu conheces que não aceita uma chamada de atenção, é insensata, diz a Bíblia. Hã? A correção gera cura, gera libertação, gera restauração. Por fim, o texto falava também sobre prudência. E é interessante que a prudência
lá em Provérbios também 8, 12 diz: eu, a sabedoria, habito com a prudência e possui conhecimento e discrição. Este versículo associa-se à sabedoria diretamente com prudência, indicando que a verdadeira sabedoria implica a capacidade de fazer, às vezes, um julgamento certo, outras vezes outras coisas. Este versículo destaca a importância de sermos prudentes. Meus amados, a prudência é algo tão importante em nossa vida, que sem ela nós tomamos decisões muito erradas. Mas eu quero terminar. O que tens tu à venda? O que estamos comprando e vendendo? A verdade? Estamos vendendo a verdade? O que é que estamos a fazer com a nossa vida? Seja espiritual, seja familiar, seja a nível até de igreja, seja a qualquer nível. O que estás a comprar e o que estás a vender. Vamos ficar de pé por alguns segundos. Compra a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não vendas nenhuma delas. Compra a verdade e não a vendas. O que estás tu comprando? O que estás tu vendendo? Já vendeste a verdade? Já vendeste a tua honra? Já vendeste a tua família? Já vendeste tanta coisa que não devias ter vendido? Há dias eu estava vendo o programa e alguém vendeu uma coisa muito barata que valia uma enorme fortuna. É ou não é? Não vendas a verdade da tua vida. Não vendas o mais importante na tua vida, que é a verdade de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar e fazer um exame a nós mesmos. O que estamos comprando? Que verdade estamos nós a comprar? O que é que está a guiar a nossa vida? O que é que nos apetece quando vamos à loja? O que é que compramos na loja? Verdade? Meia verdade? Leite falsificado? Ou vamos comprando aquilo que é natural? Aquilo que é bom? Aquilo que é saudável para a nossa vida? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós estamos diante de Ti e queremos viver esta verdade que vem revelada tão linda na Tua Palavra. Tu és o caminho, Tu és a verdade e és a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ti. E nós queremos viver isto. Nós queremos receber isto. Nós queremos caminhar nesta verdade profunda da Tua Palavra. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, Tu possas tocar as nossas vidas de tal maneira que a verdade do Teu Evangelho possa ser tomada para a nossa vida de uma forma completa e plena. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostava que todos permanecessem com os olhos fechados. E ainda gostava de fazer uma pergunta. Quantos de nós talvez sinta que não tem vivido na verdade? Talvez sinta que tem estado a desviar-se daquilo que ouviu nesta manhã. E quantos de nós também que ainda não entregou-se ao caminho da verdade, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e que quer receber Jesus em seu coração, quer entregar a sua vida a Jesus, quer dizer: Deus, eu a partir de hoje eu quero lutar por viver no caminho da verdade, o caminho que liberta, o caminho que restaura, porque conhecendo a verdade somos libertos. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? É a minha questão, é a minha pergunta. Quem quer nesta manhã declarar: eu não vou chamar à frente, eu só vou te mandar levantar um braço e dizer: eu quero voltar à verdade? Levanta a sua mão que eu quero orar pela sua vida. Estou vendo alguns braços no ar. Não tenha vergonha de levantar o seu braço e dizer: eu quero a verdade na minha vida. Então vamos orar, irmãos, todos fechem os olhos. Há vários irmãos com os braços no ar. Se tu queres entregar a tua vida a Jesus, queres entregar o teu caminho a Jesus, levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estás vendo estas vidas que levantaram os seus braços. Ora para que haja perdão, haja restauração, haja cura, haja libertação nesta hora. Pai, eu entrego as suas vidas em tuas mãos
e para a tua glória. Que esta seja a hora de perdão dos seus pecados, de confessar os seus pecados ao Senhor, e que esta seja a hora de entrar no caminho que é a verdade e a vida, em nome de Jesus, e que por receber a verdade possam ser libertos de todo o seu pecado, perdoados de todas as suas ofensas, e que haja perdão, cura e libertação completa em suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.